caro Pintado, seja bem-vindo, Pintado, boa tarde. Boa tarde, meu amigo, como é que vai? Rapaz, você tá no Viva Voz, Pintado, você consegue tirar do Viva Voz aí? Vamos ver se melhora nosso som aí. Tirar, peraí. Aí, já ficou bom, já ficou bom. Beleza, e agora? Agora tá perfeito. Ô, Pintado, eu vou te contar, eu imaginava que o amigo tivesse capacidade de superar obstáculos, mas assumir a Chapecoense, essa é pra fazer história, hein, Pintado? Eu esperei você ir pro Japão nas Olimpíadas, essa cobertura maravilhosa que você fez. Esperei você sair para eu poder buscar um problema desse para resolver. Mas é, para mim, sempre um motivo um grande desafio, é motivo não de alegria, mas de muita atenção, de cada vez mais exigência, né, para que eu possa melhorar e sempre respeitando, acreditando muito no que a gente pode fazer. Agora, Pintado, eu entendo que você saiba do tamanho do desafio. Claro que você é experiente o suficiente como jogador e como técnico para saber o tamanho da missão. Mas eu estava me lembrando aqui, eu não vejo nenhuma outra missão tão complicada, tão dura, tão difícil quanto essa no seu histórico como treinador, não, Pintado? Elias, se a gente voltar um pouquinho aí no 2019 com o Figueirense, nessa história do Figueirense você conhece bem, né, de não estar pagando, ter dado WO num jogo de Campeonato Brasileiro, acho que foi a primeira vez na história. Eu cheguei logo em seguida no Figueirense, né? O Figueirense faltavam 14 rodadas para o final. E o Figueirense era o último colocado, tinha 7 pontos para o primeiro fora da zona de rebaixamento. Claro que é uma divisão diferente, claro que o nível é diferente. Mas nós conseguimos, né? No Figueirense eu consegui resolver, claro que não eu, né? Todo mundo, com muita dificuldade, com muitos problemas, a gente conseguiu se salvar do rebaixamento. Claro que isso é um sonho, fica muito marcado, mas eu já vi esse filme, né? Já vi esse filme difícil. Pois é, esse é complicado, não é fácil mesmo. Tava pensando e me colocando no seu lugar. Não seria mais confortável você estar no Goiás, mais confortável você estar no Juventude numa situação como essa, Pintado? Ou a vida vai apresentando caminhos e você vai buscando os caminhos, vai escolhendo, em alguns casos sendo escolhido? Como é que é a situação? Eu concordo com você. E às vezes eu escolho, né? Às vezes a gente escolhe, às vezes a vida escolhe a gente. Mas eu sou um cara movido a desafios, né? Você me conhece há muito tempo. E se eu tivesse medo de desafios, se eu tivesse medo de encarar as dificuldades, eu não teria conquistado o pouco aí que conquistei na minha vida, não teria sido o campeão Libertadores pelo São Paulo, Mundial, você sabe. Então eu não tenho esse medo, eu uso isso como um grande desafio para eu crescer, para eu melhorar, para realmente mostrar que eu preciso continuar me preparando e melhorando para grandes desafios e grandes dificuldades. E a gente sabe como é que é o futebol, né? Ninguém escapa do resultado, não, Pintado? O resultado é senhor da razão. Eu tento colocar isso e tenho algumas conversas, em alguns casos até discussões no bom sentido com o treinador que não consegue entender que o resultado é senhor da razão e não adianta, você tem que saber jogar por ele, tem que entender o momento da partida, momento em que você é mais ataque, momento em que você é mais defesa, saber o teu tamanho. Eu acho muito importante saber o seu tamanho. E é interessante, né? Porque entre essas conversas, ora você tem um treinador endeusado aí, como é o caso do Abel Ferreira no Palmeiras, ora você tem a crítica porque o cara perde para o Cuiabá, perde para o CRB, e eu entendo que isso faça parte do futebol, mas a gente tem que saber o tamanho de cada um, né? O tamanho de cada um é muito interessante. E a gente vê o Jorginho jogando, comandando o time do Cuiabá com muita qualidade, sabendo o tamanho do Cuiabá, jogando no contra-ataque, conquistando os pontos. E a gente não vai escapar dessa realidade, não, Pintado? Você falou uma frase muito bacana. Eu trabalhei no México, né, com o Zurdo Lopes. O Zurdo Lopes é um argentino, foi treinador do Maradona, foi campeão com o Independiente. E os argentinos discutem muito mais futebol do que nós, né? E ele fala uma coisa que é muito interessante, que o juiz no futebol é o resultado. Como você acabou de falar, o resultado vai ser sempre prioridade. No Brasil, principalmente, resultado é só ganhar e perder.
Infelizmente é assim. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Claro que existem outros resultados, claro que tem outras coisas para a gente analisar no futebol. Mas é ganhar ou perder. E quanto a ganhar, existem várias estratégias, né? E estratégia diferente de tática. Então, quando a gente fala de uma vitória de uma equipe que acaba de ascender sobre uma equipe do poderio, no exemplo do Palmeiras, nós temos que valorizar, sim, o trabalho do Jorginho, valorizar, sim, o resultado do Cuiabá, porque é muita distância, né? É muita diferença. E o que, para mim, fica marcado. Nós temos que lutar com todas as armas, porque o resultado vai falar se está certo ou está errado. E esse tamanho, essa diferença tá ficando cada vez maior, não, Pintado? Essa diferença que é estratosférica e ela fica cada vez maior quando você tem orçamentos do Atlético Mineiro, orçamento do Flamengo, orçamento do Palmeiras. É inegável que vai ficar cada vez mais difícil para os outros, ainda que o Campeonato Brasileiro seja muito competitivo e o orçamento diferente, essa distância tende a aumentar, não? Bom, principalmente porque não é só o orçamento, não são só as cotas, né, do campeonato, né, Lio? O Atlético tem um patrocinador muito forte por trás. Palmeiras tem um patrocinador que acrescenta ainda mais valores, ainda mais peso, né, no elenco, no futebol. O Flamengo por uma marca muito forte, mas isso é competência, né, de cada clube. O que a gente fica aqui na parte de baixo observando, né? Como é que a gente pode competir com esses grandes? Como é que a gente vai buscar dentro de campo, né, uma condição, ou pelo menos igualdade, que a gente possa, em 2 ou 3 jogadas, conseguir o resultado que para nós vale muito. A obrigação é sempre do grande, a obrigação é sempre de quem tem mais força. Claro que é assim, sempre será assim, né? Para isso, os valores também. Mas o que eu fico feliz é de ver clubes, né, de não tanto poderio conseguindo lutar ou equilibrar um jogo difícil como é o futebol, equilibrar num campeonato. Ô Pintado, eu tenho ouvido e tenho entrevistado muitos treinadores reclamando das interferências. Ninguém é muito claro a esse respeito, mas eu percebo que existe muita interferência ainda. Num futebol moderno como esse, ainda tem espaço para interferência de diretor em relação a treinador, de presidente em relação a treinador, aquilo que o time tem que fazer e como ele tem que jogar, ô Pintado? Olha, eu sou um cara assim, bem claro, né? Eu sou um cara que entendo muito bem as coisas. Claro que eu tenho o meu lado emocional, claro que eu tenho as minhas reações, e você me conhece bem, eu sou um cara super sanguíneo, não consigo ser diferente, não concordo com algumas coisas, mas eu tenho que respeitar. Eu acho que no futebol, as diretorias ou os clubes, né, a gestão do clube tem todo o direito de definir qual é a sequência do trabalho, de entender, porque isso também mostra a convicção deles, né, Elias? Porque se for a gente avaliar só pelo resultado, não é justo, né, como eu disse. O que a gente tem que avaliar é quais são os objetivos, o que essa diretoria, o que as pessoas que gerem, que administram o futebol querem dessa contratação. E aí, se ela é a curto prazo, é uma definição que em algum momento algo não deu errado. Ou você escolheu errado, né, ou você está cometendo algum engano. E não só dentro de campo, né? São várias situações. E o que, para mim, é muito claro, e eu não quero mudar isso, não acho isso, independente do que eu acho, né? Se você não tem convicção no que você quer, você vai estar mudando a toda hora. Se você não sabe onde você quer chegar, você acaba mudando toda hora. Respeitando sempre quem paga. Eu acho que quem paga tem direito de tomar a decisão que acho que tem que tomar. É fato, mas o treinador tem que ter independência para poder trabalhar, só para a gente finalizar. Não dá para você estar comandando o time com a interferência da diretoria o tempo todo, né? Deve haver um direcionamento. Agora, quem comanda o time é o treinador, senão ele não precisava ser pago para isso, não, Pintado? Elias, para mim seria muito fácil, né, chegar num clube e falar assim, olha, eu mando e você obedece, né? Você faz o que eu mandar. Tá tudo certo. Agora você vai na imprensa também e vai na torcida e fala, olha, o treinador está fazendo o que eu estou mandando. Tá tudo certo.
Mas ninguém quer o ônus, né? Todo mundo quer o bônus do negócio. Eu entendo, eu respeito isso. E também acredito que, hoje em dia, é muito importante você poder discutir o futebol com quem é da área, com a área técnica. Não pode ser só porque o cara é um milionário, só porque o cara é um grande administrador de uma grande empresa, multiempresa. Ele pode achar que sabe mais do que a gente que está estudando, que está se preparando, que tem a prática do negócio. Respeitando a hierarquia, respeitando as pessoas que pagam, que investem seu dinheiro ali dentro. Então, eu acho que o treinador tem que ter alguém para discutir, sim. Por que você treinou assim? Por que você jogou assim? Por que você está escalando isso? Mas alguém da área, né, Elia? Alguém da área. Não só porque o cara tem dinheiro, ele vai discutir com você. É isso, cada vez a gente está entendendo que ou a gente atinge o profissionalismo também fora das quatro linhas ou teremos dificuldades. Não é por acaso que o Bragantino tem avançado tanto. É muito profissional também fora das quatro linhas. Espero que isso aconteça com todas as outras equipes brasileiras. Fico muito feliz em saber que o amigo está firme, forte e cheio de disposição para enfrentar essa batalha heróica aí. E olha, se tem alguém que pode enfrentar essa batalha de peito aberto é você. Boa sorte, viu, Pintado? Elia, muito obrigado mais uma vez. É sinal de bom resultado pela frente. A gente tá conversando, né? Você é um pé quente comigo sempre. E eu não fujo, eu não tenho medo dessas dificuldades. Eu vejo isso como uma grande oportunidade e agradeço aí a tua lembrança do amigo. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes.